Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, eu sou Marcelo Cecílio Dayer, médico infectologista, trabalho em Anápolis, trabalho no ambulatório de doenças infecciosas, ISTs, AIDS e hepatites virais do Ambulatório Geral de Anápolis. Sou professor na Uni Evangélica no curso de Medicina e venho aqui para falar com vocês sobre dengue, epidemiologia e vacinas. Então, vamos começar. Conflito de interesse que eu possa ter é ser proprietário de clínica de vacinas. Único conflito de interesse. Epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda o processo, saúde e doenças em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção e controle. Então, isso é epidemiologia, no conceito geral de epidemiologia. Quando a gente pensa em dengue, a gente está falando de uma arbovirose, que é uma causa, a maior carga de doença da humanidade atualmente. Uma estimativa de 10 mil mortes e 100 milhões de infecções sintomáticas por ano, em mais de 125 países. Espera-se que populações com maior risco dessa doença cresçam substancial e desproporcionalmente nas áreas mais economicamente desfavorecidas. Então, além de ser uma doença de um grande impacto epidemiológico, uma doença de impacto epidemiológico no mundo, ela vem crescendo de maneira exponencial, principalmente nos países mais pobres. Então, é uma doença de clima muito tropical e onde estão os países realmente muito pobres e aonde a doença tem crescido de maneira expressiva. O número de casos de dengue nas Américas, quando a gente pega de 1980 a 2021, a gente observa o crescimento a cada 10 anos de maneira impressionante. A taxa de crescimento ela é quase que em expressão geométrica. Isso não parou nos anos seguintes. Então, realmente, o número de casos de dengue ele vem crescendo de maneira expressiva no mundo todo, e aqui dados do Brasil e dados do Dr. João Bosco Siqueira, que é um médico, um epidemiologista do estado de Goiás, da UFG, bastante renomado. E aí, aqui eu peguei um comparativo, a gente tem dengue em 2022, e já causava espanto em 2022 o crescimento do número de casos. A gente tinha saltado de 544 mil casos em 2021 para 1.143.000 casos em 2022. E no Centro-Oeste, nós tínhamos aí 1.585 casos para cada 100 mil habitantes. Então, realmente, o Centro-Oeste chamando a atenção e mostrando que é a região com o maior número de casos de dengue por 100 mil habitantes do país. Mas quando a gente pega o ano de... Deixa eu voltar um aqui. Ficou coberto aqui. Mas quando a gente pega o que está acontecendo agora, esse aqui são os dados de 2024. E a gente pega que casos confirmados de dengue no ano de 2024, dados do Ministério da Saúde, nós tivemos
5.900.000, quase 6 milhões de casos confirmados de dengue. Então, comparado com 2021 e 2022, que já foi um ano que trouxe espanto, o ano de 2024 trouxe maior espanto ainda, né, com quase 6 milhões de casos confirmados. Número de óbitos por dengue chegando a mais de 6 mil casos. Então, realmente, um número que chama atenção, que mostra o número de casos de maneira bastante grande de dengue, né, no país. Não é à toa que em 2024 o Brasil bateu o recorde de casos de dengue no mundo, né? Foi a maior epidemia que o país já teve e a maior epidemia mundial de dengue. E aí aqui a gente pega também, aqui já é um comparativo 2023, 2024 e 2025, dados do Ministério da Saúde. A gente observa e a gente tem que fazer uma análise do seguinte: a epidemia normalmente ela começa em novembro, né? A gente vê um crescimento em novembro. Quando a gente pega aqui 2023, em novembro já havia uma tendência de crescimento, em dezembro já um crescimento expressivo de casos, e aí a gente pega janeiro, já 2024, uma elevação expressiva de casos, fevereiro, março, abril, maio, a gente percebe realmente um número expressivo de casos que aconteceu em 2024. 2025, a gente não tem essa mesma relação, esse mesmo crescimento de casos como a gente viu em janeiro de 2024. Vale a pena a gente lembrar também que existe um atraso na informação e na chegada do número de casos para o Ministério da Saúde. Então, existe um atraso aqui nessa informação e o que a gente pode estar vendo aqui é relativo a esse atraso. Mas a percepção que nós temos é que o número de casos esse ano ainda não está na mesma altura de 2024. Só que, com essa mudança de temperatura, a gente estava tendo chuvas intensas, e agora, com essa tendência a uma parada nas chuvas e aumento, elevação da temperatura, que é o normal, a gente tende a ver um crescimento normal, novamente, dos casos a partir de março, que é como aconteceu em 2023. A gente pega 2023, nós tivemos poucos casos em janeiro, menos do que nós estamos tendo agora em 2025, e um crescimento que veio acontecendo em fevereiro, março e abril. Então, a gente pode ver 2025 repetir o que aconteceu em 2023. E aqui os números de casos no estado de Goiás, por semana epidemiológica, nos últimos 5 anos. Então, comparando 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. 2025 ainda está no início e a gente tem aquele atraso de informação. Mas quando a gente pega as primeiras semanas, a gente vê uma tendência comparativamente bem parecida com 2023. Pode ser que tenhamos isso aqui ainda. 2022 foi um ano que chamou atenção, mas 2024 realmente foi um ano que veio para ficar na história. Uma subida, uma elevação de casos de maneira muito significativa, muito expressiva. 2025 está se comportando mais ou menos como se comportou 2023. Mas é o tempo que irá nos dizer. A distribuição dos sorotipos, quando a gente pega de 2000 a 2018, a gente observa que existe uma predominância do sorotipo 1 e 2. Isso vem acontecendo, isso vem se mantendo. O número de casos por dengue 3 no Brasil, a gente tem muitos poucos casos, e a última grande epidemia por dengue 3 foi em 2006. Então, tem um bom tempo que a gente não tem casos de dengue 3 no Brasil, acontecendo de maneira expressiva, e agora, no ano de 2025, começa a ter alguns casos de dengue 3. Isso é uma grande preocupação, porque a gente pode ter justamente isso aqui, essa inversão, essa tendência de crescimento de dengue 3, e a gente passar a ter epidemias de dengue 3 no Brasil. A gente tem nos últimos anos a ocorrência principalmente de dengue 1 e 2. Isso aqui se manteve e nos anos seguintes sempre foi dengue 1 e 2.
A proporção, uma coisa interessante, a proporção de casos hospitalizados por dengue, de acordo com o grupo etário. A gente percebe que a maior parte das pessoas hospitalizadas estão entre 9 e 45 anos de idade. Então, é o grande grupo de pessoas que se internam no Brasil. Mas quando a gente olha um outro dado, que é esse próximo, que é a questão da distribuição dos óbitos, apesar de o número de pessoas internadas estar nessa faixa etária aqui, o número de óbitos acontece muito mais nas pessoas mais velhas. Então, mostrando claramente a necessidade de uma atenção grande para esse grupo etário aqui. Então, apesar da internação acontecer mais num grupo de pessoas mais jovens ou economicamente ativas, o número de óbitos acontece mais nas pessoas mais velhas. E o gráfico é muito claro em mostrar esses números. Os sorotipos confirmados em 2021, a gente percebe que realmente o que predomina é dengue 1 e 2, mantendo no Brasil inteiro, e quase nada de casos de dengue 3 ou 4, isso em 2021, mas nos anos seguintes isso se manteve. O ano passado nós tivemos muito pouco casos de dengue 4 no estado de Goiás, mas a grande maioria foi dengue 1 e 2, sendo a maioria dos casos por dengue 2. Aqui os dados do Brasil, o número de casos prováveis, com uma taxa de incidência, né, por 100 mil, e a gente percebe que a região centro-oeste é uma região com um número de casos realmente que chama atenção, muito alto, e o Paraná também, o sul do estado. Então a gente olha para o sul, acha que é um país, uma região mais quente, que haveria poucos casos, nós tivemos um crescimento de casos lá e um número de casos expressivo também naquela região. E aqui uma coisa que chama atenção, essa manchete aqui saiu num jornal francês e as autoridades francesas contabilizaram nada menos de 41 casos autóctones de dengue na França, um sinal de que o mosquito tigre, como é chamado o Aedes aegypti, por lá está se proliferando no país. E de acordo com a saúde pública da França, novos casos de infecção podem acontecer nos próximos dias. Isso é fruto do calor que a França experimenta, ou os países da Europa experimentam, levando ao aparecimento ou a ambientes propícios para o Aedes aegypti, para o crescimento do Aedes aegypti, e com isso também o número de casos de dengue crescendo naquela região. Então, são pessoas que não saíram da região, não tiveram em área endêmica e tiveram dengue, ou seja, casos autóctones de dengue na França. E aí, quando a gente entra especificamente em algumas vacinas, a gente percebe que a gente precisa buscar alternativas, e vacinas seriam uma alternativa. E a gente pega que várias doenças estão diminuindo, né? Então a gente pega aqui, ó, em um decréscimo, comparado com os anos anteriores, por exemplo, draconíase, tripanossomíase africana tem decrescido, mas em contraste a isso tudo, a prevalência de dengue subiu em 75% e leishmaniose também em 29%. Então, mostrando que a gente tem um crescimento de algumas doenças e dengue é uma dessas doenças que merece atenção, porque vem crescendo e não é à toa que é a doença que mais chama atenção no mundo todo. E aí, aqui, nesse outro trabalho, a gente percebe o seguinte: são os desafios do desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Apesar dos anticorpos da dengue mostrem efeitos protetores contra a infecção homotípica, ou seja, contra o mesmo sorotipo, a gente tem uma proteção cruzada por um período curto e o efeito ADR resultante de uma segunda infecção heterotípica. É responsável principalmente por febre hemorrágica da dengue e por dengue grave. No entanto, a resposta imune e a patogênese da dengue, da febre por dengue, não são totalmente compreendidos, o que dificulta o desenvolvimento da vacina.
E o desenvolvimento da vacina, a gente carece de um modelo animal convenientemente acessível, barato e sensível, capaz de simular as respostas imunes em ser humanos após a infecção. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Por isso que demora tanto. Aqui, em relação à ADE, né, que é uma potencialização dependente de anticorpos, aqui é só para mostrar que quando a pessoa tem dengue uma vez, ela produz anticorpos. Esses anticorpos, esses anticorpos protegem essa pessoa por um período de todos os sorotipos. Só que, passado um tempo, existe um decréscimo dos tipos e tem-se uma ideia de que quando esse tipo está menor que 1 para 80, você tem um favorecimento de entrada do vírus pelos anticorpos, levando a uma maior gravidade, que é chamada de ADE. Então, é o que a gente chama potencialização anticorpo dependente. Então, seria essa queda da proteção, mas não a ausência total de proteção, um reconhecimento parcial que favorece a entrada do vírus, levando a maior gravidade da doença. E aí a gente tem algumas vacinas candidatas, e as 3 vacinas que nós temos, a vacina da Sanofi Pasteur, de nome comercial Dengvax, a vacina do laboratório Takeda, de nome comercial Qdenga, e a vacina do Instituto Butantan, que está em vias de ser liberada agora, no ano de 2025. São as 3 vacinas que nós temos atualmente já para avaliar. Então, aqui as 3, a gente tem a Dengvax como um backbone, uma raiz com o vírus da febre amarela, uma quimera da febre amarela, a Dengvax ou a Qdenga com o Dengue 2 e a vacina do Butantan também uma alteração do vírus da dengue. Quando a gente avalia, ele contém especificidade para os 4 sorotipos, né? Aqui também, para a dengue, para a Qdenga também, e para a vacina do Butantan também. Uma eficácia total para a Dengvax, que varia de 30,2% a 60,8%, da Qdenga de 62%, do Butantan nós vamos ver mais para frente, porque aqui não tinha dados ainda. Eficácia para os soropositivos ela é alta, assim também como na Qdenga, e nos soronegativos ela é um pouco menor. Para todas elas, né? O fato da pessoa já ter tido dengue, a vacina responde melhor. Tanto a Dengvax quanto a Qdenga, a resposta é melhor. Então, vacinas de dengue, o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue é desafiador devido aos 4 sorotipos antigenicamente distintos que podem desencadear um efeito adverso. Em 2015, a primeira vacina contra a dengue foi aprovada, que é a Dengvax, e recomendada em vários países, especialmente aqueles que são altamente endêmicos para a dengue. Essa vacina é tetravalente, atenuada e usa como backbone o vírus da febre amarela. No entanto, o Dengvax é limitado ao uso em pessoas com mais de 9 anos e soropositivas para a dengue. Então, essa é a grande limitação da Dengvax. Então, é uma vacina que aproveita a tecnologia Chimerix, com base na febre amarela. Existe uma vacina contra a encefalite japonesa, desenvolvida pela Sanofi, que usa a mesma tecnologia. E a Sanofi trabalhou em relação à vacina da dengue com a mesma tecnologia, o mesmo backbone da febre amarela. Então, nós temos uma cepa vacinal 17B da febre amarela, em que a pré-membrana, pré-e o envelope dos genes da febre amarela foram substituídos por genes homólogos de cada um dos 4 sorotipos da dengue. Essa vacina não contém proteínas não estruturais, essas proteínas não estruturais, elas são imunogênicas, então isso é a ausência dessas proteínas pode corresponder a uma falta de imunogenicidade mais robusta. A resposta da vacina é o sorostatus dependente, sendo segura para soropositivos previamente. Apresenta baixa resposta para o sorotipo 2.
E a OMS recomendou a vacina em 2018 para pessoas previamente positivas para dengue, indicada para pessoas acima de 9 anos de idade. O esquema vacinal é um esquema de 3 doses com 6 meses de intervalo entre elas. Então, além de todas essas dificuldades listadas acima, nós temos uma vacina que leva 1 ano para ter proteção, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, é uma vacina que demora para eu poder alcançar o objetivo, que seria a proteção. A vacina Qdenga, que é a vacina do laboratório Takeda, utiliza o dengue 2, isolado e atenuado por diversas passagens em células de rim de cachorro. As cepas de vacina para dengue 1, 3 e 4, utilizadas para formular a vacina tetravalente, foram geradas substituindo genes da pré-membrana, pré-M e o envelope da cepa dengue 2, PDK53V, com PM e gene Z das cepas de dengue, tipo selvagem. É feito em 2 doses intramuscular, com intervalo de 3 meses entre elas. E a taxa de soroconversão observadas foram de 84% a 100% para dengue 1, 96% a 100% para dengue 2, para dengue 3 de 83% a 100% e para dengue 4 de 33% a 77%. Então, ela se mostrou eficaz mesmo em soro negativos. Os dados cumulativos de eficácia da vacina Qdenga, 3 anos após a vacinação, foram publicados recentemente, mostrando uma eficácia global da vacina de 62% contra o dengue confirmadamente, confirmada virologicamente, significativamente inferior ao observado nos 18 meses pós-vacinação. Então, há uma queda na proteção ao longo do tempo. Um efeito semelhante foi observado com eficácia geral contra a dengue, com necessidade de internação, reduziu de 90,4% para 83%. No soro positivo de linha de base, então quem era previamente soro positivo, quem já tinha tido dengue antes, a eficácia da vacina contra a dengue confirmada virologicamente variou entre 52,3% para dengue 3 e 83,4% para dengue 2. Porém, em soro negativos de linha de base, a vacina foi eficaz apenas contra dengue 1 e 2, 43,5% e 91,9% respectivamente, enquanto nenhuma eficácia foi observada para dengue 3. Existe um problema nessa análise, porque não houve circulação de dengue 3 no momento das pesquisas, muito pouca circulação, isso é um viés, tá? A eficácia contra a dengue com necessidade de internação permaneceu alta entre os indivíduos soropositivos, mas não entre soronegativos, quando a vacina só foi eficaz contra a dengue 1 e 2. Curiosamente, a eficácia da vacina não mostrou padrões que associavam a eficácia observada com a idade dos participantes. Porque na dengue váxia havia uma relação entre idade e gravidade da doença. Aqui na Qdenga, não. A vacina do Butantan, então aqui, vamos voltar aqui só para comentar em relação à vacina Qdenga. A vacina Qdenga é uma vacina que tem como base o dengue 2 e, naturalmente, a gente observaria uma maior proteção para o dengue 2. Realmente, isso aconteceu. Houve pouca circulação de dengue 3, então não dá para a gente ter uma avaliação real de proteção para dengue 3. Então, quando se faz a análise final, e aqui é um trabalho publicado, quando a gente observa, realmente para dengue 1 e 2 ela é eficaz, ela é mais eficaz em pessoas que já tiveram dengue previamente, mas ela não deixa de ser protetora e não deixa de diminuir a gravidade da doença, mesmo nas pessoas que não tiveram dengue. Lembrando que, como a gente tem no nosso país a circulação até esse momento, principalmente de dengue 1 e 2, principalmente de 2, essa vacina se faz muito interessante, porque é o vírus que nós temos maior circulação e é o vírus que a vacina dá mais proteção. Então, é uma vacina muito útil nesse momento para a situação epidemiológica que o país vive. A vacina do Butantan é uma vacina que tem 3 componentes, 3 componentes de dengue,
E ela tem as proteínas pré-M e E do dengue 2, que substituem os dengue 4 nessa outra quimera. Então, nós temos duas vacinas candidatas, na época era a TV003 e a TV005. E o Butantan optou por TV003, sob o nome de Butantan BV, uma vacina liofilizada contra a dengue. Então, aqui é a vacina, né, o diferencial delas. Então, o dengue 4, na verdade, ele usa a base do dengue 2, com a modificação para proteção para o dengue 4. Todos os outros, ele pega a estrutura viral do vírus, do vírus original, do sorotipo que a gente quer. Aqui, em relação à soroconversão na fase 2, uma resposta, uma taxa de resposta muito positiva, né? Um dado muito bom. E aí, para surpresa maior, inclusive está nos anais do New England, que foram os artigos notáveis de 2024, a vacina atenuada tetravalente do Butantan, de vírus vivo, ela apresentou um resultado que realmente foi surpreendedor. Então, uma eficácia durante os 2 anos de seguimento, casos de febre sintomática, virologicamente confirmada de dengue, ocorreram na verdade, é o seguinte: durante os 2 anos de follow-up, muito poucos casos sintomáticos confirmados virologicamente de dengue ocorreram no grupo vacinado, comparado com placebo. Segurança, até 21 dias depois da vacinação, reações sistêmicas ou leves foram relatadas, muito leves, que ocorreram mais frequentemente no grupo vacinado, que foi dor de cabeça, fadiga e racha. Então, nós temos uma vacina que protegeu não só contra formas graves da doença, mas protegeu contra casos de dengue. Isso chamou muito a atenção. Quando comparado com o placebo, realmente a vacina tem uma ação muito positiva. Um outro dado extremamente positivo dessa vacina, feita em uma dose só. Então, nós temos uma vacina dose única, feita no Brasil, uma proteção contra casos de dengue, não só casos de dengue grave, mas contra casos de dengue muito alta. Então, isso chamou a atenção, isso é muito positivo. E o número de pessoas estudadas foi muito alto, né? 10 mil pessoas tomaram a vacina contra 5 mil que tomaram o placebo, mostrando essa taxa de proteção. Então, uma outra coisa que chamou a atenção: não houveram casos de dengue 3 ou 4 no momento do estudo da vacina. Então, difícil dizer, assim como a quedenga, difícil dizer qual é a proteção, mas os dados de proteção parecem ser positivos. Os efeitos de imunidade pré-existentes para os outros flavovírus, por exemplo, Zika ou febre amarela, subsequentemente a dengue, ou a vacina, merecem ser avaliados com mais detalhes. E a baixa incidência de dengue confirmada virologicamente também foi mostrando uma eficácia contra dengue grave. Então, se você não tem dengue virologicamente confirmado, naturalmente você vai ter menos dengue grave ou dengue complicada. Então, conclusão, vamos para a parte final já. As vacinas contra a dengue, que não incluem proteínas estruturais da dengue, que é a vacina Dengvax, do laboratório Sanofi, a vacina TAC-003 contém o backbone sorotipo 2 do vírus da dengue, e a vacina TV003 do Butantan contém 3 genomas completos dos 4 sorotipos do vírus da dengue. Então, aqui são as 3 vacinas. Embora os indivíduos infectados com dengue já possam se beneficiar da vacinação contra todos os 4 sorotipos, com a primeira vacina licenciada contra a dengue, que é a Dengvax, a população virgem de dengue ainda não foi atendida. Passou a ser atendida com a vacina Qdenga. As vantagens das vacinas contra a dengue de segunda geração
são a inclusão de proteínas não estruturais da dengue e uma dosagem mais conveniente, com número reduzido de doses necessárias. Enquanto a vacina Dengvax são 3 doses, com 6 meses de intervalo, a vacina Takeda, a Qdenga, são 2 doses com 3 meses de intervalo, e a vacina do Butantan em dose 1. A eficácia da vacina contra sorotipos 3 e 4 parece ser menor para a vacina do Takeda e do Butantan, em comparação com os sorotipos 1 e 2. E os resultados da vacina do Butantan também estavam pendentes para esses 2 sorotipos também. Para melhorar a proteção tetravalente, a vacinação sequencial deve ser considerada, além de uma abordagem prime-boost heteróloga. Ou seja, o que significa isso aqui? É uma coisa interessante, e a gente viu isso com o Covid. Na época da Covid, a gente lembra que a gente começava a vacinar com uma vacina e tinha que terminar com ela, mas em um determinado momento se usou outras vacinas, né, que era o mix and match. E aqui, na dengue, parece que isso pode também fazer a diferença. Então, você fazer o mix and match usando Dengvax com Qdenga pode ser uma boa saída, pode ser um bom resultado, porque nós temos uma vacina Dengvax que protege bem contra 3 e 4, e nós temos a Qdenga que protege bem contra 1 e 2. Então, eu posso usar as 2 vacinas e ter uma proteção positiva, uma boa proteção. Então, mostrando que uma só vacina, um só laboratório não vai resolver o problema, que nós vamos precisar de vacinas de laboratórios diferentes, assim como Butantan, Takeda e talvez até Sanofi, e o mix das vacinas pode também fazer a diferença final. Apesar de que os dados da vacina do Butantan, que são esses dados de fase 3 apresentados, que foram submetidos agora à Anvisa para pedir a aprovação da vacina, são muito animadores, mostrando uma proteção contra a dengue virologicamente confirmada, muito alta, e realmente dando uma expectativa e uma esperança grande para que tenhamos uma vacina nacional, eficaz, dose única, disponível brevemente, com uma faixa de idade ampliada, e aí a gente podendo vacinar toda a população em tempo e com uma facilidade maior. Então, muito obrigado a todos, e é o que eu tinha para falar com vocês sobre epidemiologia da dengue e vacinas contra a dengue.